A gente o segue aqui na nossa programação, começando a nossa rodada de entrevistas. A gente recebe agora Anderson Nunes, analista político, trazendo aqui pontos de vista importantes para a gente. Seja muito bem-vindo, Anderson. Bom. Estamos ao vivo aqui para falar desses últimos acontecimentos de Brasília. Exato, Anderson, tem vários pontos aqui importantes. A gente começou hoje mais cedo falando até um pouco mais sobre essa questão do PERSE. Eu queria entender, começar com este assunto, inclusive, entender como que você está avaliando essa estratégia do Ministério da Fazenda em relação ao PERSE. A gente viu, o governo recuou em relação à MP, agora pretende ali impor limites ao programa, mudar ali de fato, né, essa característica do programa, atingindo outro grupo, grupos menores de empresários em relação ao PERSE, a este benefício. Porém, a gente vê ali uma mudança clara na postura de Haddad, que a princípio não queria nem conversar em relação ao PERSE, né? De que forma este episódio em si, você acha que pode acabar afetando a governabilidade do governo, essa capacidade de fazer coalizão, esse recuo em si, ele ali pode ser visto como um indicativo de fragilidade ou estratégia política adaptiva? Paula, excelente pergunta. O PERSE ele é um programa emergencial que foi feito lá em 2021 para ajudar o setor de eventos que foi devastado ali pela situação que a gente viveu em relação ao fechamento dos locais públicos. E aí ele trouxe a isenção, por exemplo, de vários impostos federais diretamente ligado, e a previsão inicial era apenas 4 bilhões por ano de incentivo ao setor, ou seja, zeraria isso. E Haddad percebeu que esse valor ele ultrapassou e muito, chegando aí a cifra de 17 a 32 bilhões. Não se tem uma conta exata ali, o governo não consegue propor uma conta exata, porque ele alega que tem tentativa de fraude de valores e a Receita Federal está trabalhando em cima disso, para tentar descobrir essas fraudes. E aí, com isso, coloca em dúvida o programa. O programa foi criado diretamente pela Câmara dos Deputados, e aí o governo resolveu enfrentar de forma direta com 2 pontos, Paula. Foi com o PERSE e com a questão de reonerar a folha de pagamento que tinha acabado de ser aprovado pelo Congresso Nacional. Foi aprovado a lei, Lula vetou a desoneração da folha, depois derrubou o veto, que é uma prerrogativa do nosso Congresso brasileiro, e aí Haddad editou uma medida provisória reonerando a folha e acabando, dando um fim de vez ao PERSE. Porém, o governo percebeu que os deputados e senadores ficaram insatisfeitos com a decisão do Haddad sem conversar, e com isso travaram a pauta. Se a gente perceber, nós já tivemos um mês de volta do Congresso, das suas férias, e nada praticamente de pauta importante foi votado ou discutida. Nós estamos no mesmo patamar do início de janeiro com a questão do PERSE e da folha, com a desoneração da folha. O Haddad ter voltado na sua decisão foi importantíssimo. Isso mostra que o governo está sensível ao pedido dos deputados e senadores. Mas não podemos deixar de tocar no assunto que, se não tivesse voltado, o Haddad poderia perder a governabilidade. Não aprovar nada, Paula. Esse ano ainda a gente tem que aprovar até o final do ano vários projetos de lei que vão vincular a reforma tributária. Então, a Haddad sabe da importância desses projetos que vão ser enviados até o final de abril. Nós temos as eleições municipais que vão atrasar todo o calendário do Congresso Nacional esse ano. Vários deputados, alguns senadores vão sair candidatos no seu território eleitoral, e aí já sabemos que o Congresso vai diminuir as votações importantes. Grandes discussões vão ficar para o ano que vem. Cada ano que passa, Paulo, o governo ele perde apoio no Congresso. O primeiro ano é um ano para se aprovar tudo. Exemplo, a reforma tributária, se não fosse aprovada igual foi no final do ano, se deixasse para este final de ano, o governo talvez teria uma chance muito menor de aprovação. Então o PERSE, ele é um filho de Lira, junto com os deputados, que ele não pode deixar abrir mão como o Haddad pretende. E aí essa negociação, mandando um projeto de lei com urgência constitucional, que vá discutir o tema, assim também como foi um projeto de lei com urgência constitucional para discutir a questão da folha, da desoneração da folha ou reoneração da folha de pagamento. Então, esses são 2 pontos que o governo tem para o lado dele, o aumento de arrecadação. E essa é a real intenção.
ele não falou em nenhum momento qual é o impacto que esses dois projetos, trazendo a volta dos impostos, poderia afetar sobre os trabalhos. O número de desempregados que poderia aumentar. Porém, em relação ao valor da arrecadação, esse sim está sendo foco atualmente nesses dois pontos, tá, Paula? Ô Anderson, tem uma questão, acho que muito importante também, né, em meio a todo este cabo de guerra ali, não só deste assunto do PERSE, mas de outros temas, até mesmo a própria desoneração da folha. Acho que a meio dessa discussão toda é muito a gente olhar para essa reformulação, no caso ali, de focar, né, dessa questão de tentar se reduzir as denúncias fiscais, apesar de toda essa pressão que a gente está vendo aí, até mesmo por parte do Legislativo, em puxar aí essa corda até muito mais, fazendo com que o próprio ministro tenha que recuar, mas a questão é o seguinte, essas renúncias fiscais, como que você vê o desafio, né, do governo em tentar equilibrar a implementação de políticas emergenciais que acabam virando em caráter de permanência aqui no Brasil? Qual seria, de fato, a melhor abordagem para garantir eficácias dessas medidas sem comprometer a sustentabilidade fiscal? Paula, a palavra que resume isso tudo é corte de gastos. O governo não tem nenhuma pretensão de fazer qualquer corte de gastos até agora. E como ele não quer cortar os gastos, ele precisa aumentar a arrecadação. Se o governo não faz uma gestão em cima dos seus gastos, ou seja, escolher quais obras realmente vão ser prioritárias, quais medidas ou programas vão ser prioritários, ele vai precisar arrecadar mais. E a única forma do governo arrecadar mais é elevando o imposto. Se uma empresa quer melhorar o seu faturamento, ela precisa vender mais. O governo não. O governo, se ele quer aumentar a sua arrecadação, ele aumenta o imposto a ser recolhido. E é assim. O governo, quando ele não tem uma gestão eficaz sobre os seus gastos, ou seja, não corta nenhum gasto, não quer diminuir a sua folha, não quer diminuir os seus programas ou obras, ele simplesmente precisa arrecadar, senão essa conta no final não vai fechar. Um governo eficaz não é o que mais gasta e mais arrecada, é sim o que consegue arrecadar mais e fazer por menos, ou seja, dando uma condição à sociedade muito maior do que atualmente tem feito o governo. Exemplo, aumentou o número de ministérios, com isso aumenta o número de ministros, aumenta o número de cargos, aumenta o número de pessoas para trabalhar em determinadas áreas. Ele não vai cortar gastos esse ano. Nós temos aí um executivo muito grande, um poder do Estado muito grande, e ele precisa elevar a arrecadação, e o Haddad tem feito isso. Beleza, tentar pagar menos imposto, e isso nessa atual de arrecadação, e não com os dois pontos principais. Vamos aumentar a arrecadação, mas o que o governo vai fazer em troca da população? Não, nós vamos diminuir os gastos, e isso não está sendo feito até o momento. Bom dia para você, prazer conversar contigo novamente. O governo não estuda cortar gasto e está até procurando outros aí para colocar na conta, outros gastos, com a possibilidade sendo estudada aí daquele Vale Carne, né? Um tipo de auxílio, de apoio de cerca de R$35 para famílias mais pobres, incluídas no programa. A primeira delas é em relação à viabilidade, né, desse gasto bilionário que poderia ser incorporado nas contas públicas num momento que a gente está discutindo justamente isso, né? Corte de gastos de pecuaristas, né? Porque foi numa conversa do ministro do Desenvolvimento Agrário. Muito obrigado aí por falar novamente com você. A gente tem essas questões do Vale Carne, como está sendo tratado, e nas redes sociais, chamado como Vale Picanha, na linguagem popular. R$35 para colocar 2 quilos de carne na mesa dos brasileiros, que beneficiaria ali, de acordo com a proposta dos pecuaristas, 19 milhões de pessoas. Aumentaria uma demanda de gado de 2,3 milhões de cabeça de gados, 9 bilhões de reais aproximado. Agora a pergunta que fica é, aumenta novamente o tamanho do auxílio no Brasil, das Bolsa Família? Aí inclui Vale Gás, inclui a questão do próprio Bolsa Família de forma direta, e aí fica a pergunta, quantas famílias realmente vão ser beneficiadas ou como vai ser? Todo mundo que recebe o Bolsa Família, independente do valor, vai receber esse auxílio de R$35? Será que conseguiria no Brasil inteiro atender com R$35 2 quilos de carne para todas as famílias brasileiras?
E agora é a pergunta que não tem uma resposta. Da onde sairia 8,8 bilhões de reais aproximado para pagar o programa? E aí fica na luta que a Haddad tem feito. Provavelmente, quando o Haddad ouviu essa notícia, ele deve ter entrado em desespero. Aumento de gasto e eu tentando arrecadar mais para cobrir o que eu já tenho. Se eu aumentar os gastos, como é que ficaria isso? E aí a gente tem as questões do agro, que as commodities têm reduzido os preços e já estão com outro pedido de auxílio aí de quase 2 bilhões para incentivar o setor. São 9 bilhões de reais que eu não sei da onde poderia ser tirado. E a palavra corte de gastos não vai se ter. Vamos diminuir os 2 ministérios? Vamos cortar algum programa? Vamos retirar de alguma obra por ano? Não, até agora não. E a Haddad fica numa situação complicada. Vai reonerar a folha a partir de agora, de abril, que até agora acredito que não. Vai reonerar só a partir do ano que vem, já com 50% de reoneração, para trazer essa parte para esse auxílio, no caso, o Vale Carne, ou Vale Picanha, como é falado nas redes sociais. Infelizmente, como eu venho falando e batendo na tecla sempre, não haverá corte de gastos, só aumento de gastos, e a gente vê mais um benefício social sendo incluso por esse governo, e aí nós vamos ter um impacto na Bolsa e no mercado financeiro sobre o rombo fiscal. Se não tiver de onde tirar, aumenta o rombo fiscal, diminui a chance do Brasil lá fora em relação ao risco. E esse é o meu medo que eu vejo hoje no mercado financeiro, se esses gastos não forem controlados. O Anderson, e até pegando um pouco da sua última resposta para a Paula, né, a dificuldade de retirar esse auxílio depois de incorporado, né, a renda da família ou ao dia a dia da família, aí, e a possibilidade desses 35 daqui a pouco virarem 45, 50, causando uma inflação em algum momento dessa cadeia toda de discussão, né? Exatamente, Felipe. O problema é que a solução de hoje no setor público é o problema de amanhã. Não estou dizendo que enxerga legislativo para aprovar e para fazer qualquer coisa. Então ele sabe da importância que os congressistas têm para uma continuidade do seu governo, para uma aprovação do seu governo e para que as suas pautas sejam aprovadas para ele que consiga reeleger, tentar uma reeleição ou indicar um futuro presidente. Então ele precisa ter muito próximo do Congresso, caso ele queira ter governabilidade até o final do seu mandato. Anderson, ter governabilidade, um ponto importante aí que você traz, né? A gente está até discutindo essa articulação ou estar refém, vamos dizer assim, também por parte ali do Congresso, mas olhando para um outro lado, principalmente olhando pelas últimas pesquisas ali em relação à popularidade do Lula, considerando de fato, inclusive, esse declínio nesta avaliação do governo, né, refletido aí nessa última pesquisa da Genial Quest ontem, apontando, inclusive, um crescente mais pessimismo por parte do eleitorado em relação ao próprio desempenho da economia este ano. Queria entender na sua análise qual o impacto você enxerga aí, potencial desse pessimismo nesta agenda econômica e política do governo? O pessimismo, a gente precisa separar em alguns pontos, Paula, que é o seguinte na pesquisa. Quanto maior o número de pessoas insatisfeitas, pode gerar manifestações. E o parlamento, ele não suporta uma manifestação popular que vai cobrá-lo nas urnas. E esse ano, por exemplo, com as eleições municipais, é onde os deputados e senadores ficam mais próximos da sociedade nesses eventos. Nós temos eleições para vereador e para prefeito esse ano. Então, quando você começa a diminuir a aprovação e a insatisfação, a pauta econômica vira prioridade, porque o número de desemprego vai aumentar, o número de empresas fechando e pedindo falência, concordata, aumenta, e isso aumenta e muito a desaprovação do governo. Esse é um risco, esse é um dos rituais para derrubar qualquer governo. Isso traz uma certa preocupação. Uma das pautas que eu vejo que pode ser um problema, e um problema no calcanhar do Lula até o final do mandato, é a pauta econômica. Se a economia vai mal, vai aumentar a insatisfação dos brasileiros. Se uma inflação está se elevando e não tem um controle, o brasileiro compra menos com seu salário.
então gera maior insatisfação e começa a colocar a culpa nele. Pode ser do Congresso que não está passando a pauta, mas o eleitor não sabe fazer essa diferença se é realmente o Congresso ou o presidente. Eu estou dizendo mais a ponta, Paula. Aquele eleitor que está na ponta ali, que recebe até 2 salários mínimos, coloca, olha, a culpa pela situação que eu estou vivendo é do presidente. Ele falou que eu poderia comprar o meu feijão, o meu arroz, a minha carne, eu não consigo comprar. Eu perdi o meu emprego porque ele não está fazendo nada. Eu estou recebendo um auxílio que não dá para comprar nada. Isso começa a gerar insatisfação. E hoje sabemos que o público, se for observar a última eleição, o público que votou nele é o mais sensível a qualquer alteração na economia, a qualquer inflação, qualquer aumento de preço de produtos. Então, se a gente começa a se elevar um regular para péssimo se elevando, gera uma preocupação no governo e isso gera um alerta. Paula, esse ano eu quero voltar aqui, depois da eleição do segundo turno, para falarmos se o PT ele conseguiu eleger mais prefeitos e se isso vai gerar melhor governabilidade para tentar uma reeleição em 2026. O PT precisa eleger prefeitos, precisa aumentar o seu número de vereadores se ele se pretende buscar uma reeleição em 2026. Se o PT errar nessa eleição, nós sabemos que esse péssimo dessa pesquisa vai se elevar e aí a situação vai se complicando para Lula aí em 2025, em 2026, nessas negociações com o Congresso, ficando com um preço mais alto na liberação de emendas e buscando também novos cargos, o Centrão, para tentar mostrar um certo apoio que hoje não é direto. O governo hoje não aprova nenhuma pauta que ele fala, eu quero que vá para o Congresso e as pessoas votem de olhos fechados, só falando, não, eu apoio ele, essa matéria eu vou votar sem ler. Perfeito. Anderson, uma última questão aqui de minha parte, né, que tem mexido com o mercado, pelo menos com algumas expectativas do mercado, sucessão na Vale, né, toda aquela novela sobre o governo fazer algum tipo de ingerência, o governo fazer alguma indicação de nome, e interessante que apenas ontem 2 nomes bem distintos acabaram sendo ventilados na imprensa com a possibilidade de suceder Eduardo Bartolomeu. O primeiro deles é do Schalke, que é da Suzano, e o segundo, Rial, que foi da Americanas e teve toda aquela situação envolvendo aquela identificação de fraudes nos balanços da companhia. Queria entender um pouco da sua visão sobre esses nomes. Muita gente no mercado falando que seriam, pelo menos, nomes mais interessantes e respeitados do que Guido Mantega. Queria saber se a sua opinião, se você compartilha dessa opinião e se com nomes, né, mais respeitados, mais voltados para o mercado, essa novela pode ter um final menos tenso, talvez um final feliz. Felipe, a pergunta que o investidor precisa fazer nesse momento, e é o que eu me faço também como investidor, qual desses 2 nomes o presidente Lula apoiaria? Essa é a primeira pergunta. Se esse nome for bem aceito, tem uma chance do conselho que se reúne amanhã aprovar o nome. A questão do nome do presidente, atual presidente da Suzano, do Schalke, que é o atual presidente, em uma das matérias que eu li, ele já negou, falando que nesse momento ele não tem intenção. Ele vai deixar a Suzano no final de junho, ali começo de julho, vai ter o seu nome substituído, indo para o conselho da Suzano. E o outro nome, que é o Rial, nós tivemos aquele caso da Americanas. Será que o investidor vai se sentir seguro? Ele entrou, falou que não dava, mostrou o problema e saiu. Ele não teve participação direta ali nas questões das Americanas. É um bom nome? Sim, é um bom gestor. Mas volto à tese política. Será que o PT, ou seja, Lula, vai aprovar? O risco de Vale, com um risco político muito grande, na questão das licenças ambientais, que podem ser suspensas ou cassadas ou interrompidas, e isso demonstra apenas com a força de uma caneta. Uma simples caneta, ele poderia fazer isso, suspender por qualquer motivo, igual nós tivemos, e depois a justiça foi lá e reconcedeu ali a licença, ou seja, suspendeu a decisão do governo.
Então, o investidor hoje ele tem que ver a sensibilidade do nome. Qual o nome que vai ser melhor aceito? Real ou Schalke? Amanhã, a reunião do Conselho da Vale não está prevista a votação da presidência da companhia. Não está previsto se o Bartolomeu é reconduzido ao cargo pelo tempo normal ou num tempo menor, de apenas 1 ano. Não está. Mas eu tenho certeza que vai ser um dos pontos que o Conselho de Administração vai discutir. E aí amanhã a gente começa a ter uma ideia de qual nome realmente vai ser aceito pelo governo. Infelizmente, a Vale é uma empresa de capital aberto e de gestão privada, e só que depende muito das decisões do governo, seja por licenciamento, por outorga, e aí o governo mostra que ele quer influir. Se você estiver fazendo o que eu quero, ok, você pode continuar. Se você não tiver, nós vamos interferir na sua relação entre o governo e a empresa que vai interferir na rentabilidade dela no futuro. Muito bom. Anderson Nunes, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Até uma próxima, uma ótima quinta-feira para você.